Oi, Giovana, tudo bem? Achou que eu tinha esquecido, né? Não esqueci, não. Eu vou fazer aqui uma aula para você explicando um pouco mais detalhado sobre o glicogênio para você entender. Então vamos lá, ó. Entendendo a formação do glicogênio, tá? Primeira coisa importante sobre o glicogênio, o nome já fala, glicogênio. Glico vem de glicose, né? Glico vem de glicose. Glicose. Então, o glicogênio tem a ver com glicose. O que é o glicogênio, na verdade? O glicogênio é uma macromolécula, ou seja, ele é grande, né? Ele é uma molécula grande, formada por muitas glicoses. Isso é o glicogênio. Ele é um açúcar, um carboidrato grande, formado por muitas glicoses. Como que ele se forma? Observe aqui um desenho, tá? Eu tenho um desenho onde eu tenho vários quadradinhos unidos. Imagine que cada quadradinho corresponde a uma glicose. Então, eu tenho aqui muitas glicoses. Essas glicoses estabelecem ligações químicas entre si. Observe que o traço representa uma ligação química. Quando essas glicoses estão todas juntas numa macromolécula, eu tenho então muitas glicoses, então tudo isso aqui é o tal do glicogênio. O que é o glicogênio? Ele é uma macromolécula, uma molécula grande, formada de muitas glicoses, certo? E ele é uma molécula de reserva. O que isso quer dizer? Quer dizer que só forma-se glicogênio no meu organismo quando sobra glicose. Por isso que ele é de reserva, quando eu como glicose em excesso. Ok? Vamos entender mais um pouquinho aqui sobre o glicogênio. Quando o glicogênio ele é formado? Quando que ele é formado? Gente não, Giovana. O glicogênio ele é formado quando sobra glicose no nosso corpo. Então, para o meu corpo conseguir fazer glicogênio, eu tenho que comer glicose demais, tanto que o meu corpo use o que ele precisa e sobre glicose. Exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo, no café da manhã, tá, Giovana? Imagine que você, Giovana, é uma pessoa extremamente gulosa, você come muito, tá? E você acordou de manhã com muita fome. Então, você, Giovana, comeu 3 pães de sal de uma vez no café da manhã. Giovana, seu corpo precisava de 3 pães de sal de uma vez, aquele pão francês? Claro que não, você é uma adolescente. Um pão para você seria mais que suficiente, tá? Então, mas você é gulosa. Então, você comeu 3 pães de sal, ou seja, você comeu, Giovana, excesso de glicose. Lembra que o pão, ele não é formado de trigo? O trigo não tem lá os carboidratos? Pão, na verdade, é um monte de açúcar, é um monte de carboidrato. Só não tem sabor doce, mas nós já vimos isso, que nem todo carboidrato tem sabor doce, tá? Então, você comeu muito glicose no pão. Então, eu desenhei mais ou menos aqui, ó. Lembra? Cada quadradinho representa o quê? Uma molécula de glicose. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro de cada quadradinho, o G, que não é de Giovana, é G de glicose, ó. Você, Giovana, comeu isso tudo aqui de glicoses quando você comeu os 3 pães de uma vez. Não sei o que te deu, né? 3 pães de uma vez só. E aí, que olha que interessante, Giovana. Você, quando comeu essas glicoses, esses 3 pães, e aí o pão ele foi digerido no seu intestino e liberou as glicoses, né, as micromoléculas de glicose. Só que do tanto de glicose dos 3 pães que você comeu, somente isso aqui, ó, é o que o seu corpo usou para gerar energia, para fabricar as moléculas de ATP. Então, olha, 3 pães, gerou isso aqui tudo de glicose. Só que para você sobreviver naquele dia, o seu corpo só precisava dessa quantidade de moléculas. Então, essas glicoses é o que o seu corpo precisou para fazer energia. E esse resto aqui, isso aqui sobrou.
Sobrou, seu corpo não precisa. Não tem que gerar mais ATP. Você comeu pão demais, não precisava. Se sobrou, o que que o seu organismo faz? Aí que entra a inteligência do nosso corpo. Se sobrou, essas glicoses que sobraram, o nosso organismo vai transformar essas glicoses em glicogênio e vai reservar, vai guardar esse glicogênio dentro do seu fígado e dentro dos seus músculos, da sua carne. Então, olha que interessante, olha o que vai acontecer, Giovana. Sobrou muita glicose, não sobrou? Você não vai usar essas aqui, porque você já gerou energia suficiente com esse tantinho aqui. Essas que sobraram, elas vão se unir umas às outras, olha. Essas glicoses, elas vão estabelecer ligações químicas com outras glicoses e agora formou-se uma macromolécula, que é o glicogênio. E o glicogênio, ele vai ser guardado lá no seu fígado e nos músculos. E aí eu já adianto para você uma coisa, se esse glicogênio ele vai ser reservado, ele vai ser guardado, uma hora você vai usar, não vai? Vamos ver que hora é essa? Vamos ver. Olha aqui. Agora eu vou te dizer quando o glicogênio que ficou guardado no seu fígado e no seu músculo, ele vai ser usado. Qual a relação do glicogênio e do glucagon? O glicogênio nós já vimos que ele é formado de muitas glicoses. O glucagon é o que mesmo? Você lembra? É o hormônio produzido pelo pâncreas. Olha o que eu escrevi aqui para você. O glucagon, ele vai dizer ao fígado e aos músculos para transformarem aquele glicogênio em glicoses, porque agora você precisa usar essas glicoses. Vamos ler de novo? O glucagon, que é o hormônio, ele vai dizer ao fígado e aos músculos para transformarem aquele glicogênio que está reservado lá em glicoses, porque agora você precisa das glicoses. E aí eu vou te mostrar isso na forma de esquema. Olha aqui. Vamos entender esse esquema? O triângulo vermelho é o hormônio, é o glucagon, certo? Esse órgão aqui é o fígado, mas poderia também ser o músculo? Poderia. Eu quis fazer o fígado porque é mais fácil, tá bom? Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Imagine que é uma veia do seu corpo. Entendido? O glucagon, o fígado e o sangue. O que tá lá dentro do fígado? Lembra? Você acordou, comeu 3 pães. Esses 3 pães é uma enorme quantidade de glicose. O seu organismo não precisava de tanta. Ele usou uma parte da glicose e a outra parte o seu organismo mandou para onde? Para dentro do fígado. Na forma de quê? De glicogênio. Olha o glicogênio lá dentro do fígado, ó. O que é cada quadradinho? Cada quadradinho são as moléculas de glicose. Certo? Olha lá. Então, o seu fígado, ele tá cheio de glicogênio, certo? E agora, Giovana, já não é mais de manhã, agora já são 18 horas da noite. Ou seja, já tá anoitecendo e você não comeu nada, você está ainda em jejum. De manhã você comeu 3 pães. E já são 6 horas da tarde e você não comeu nada, você está em jejum há muitas horas. O que vai acontecer? Quem é que vai entrar em ação? O glucagon. O glucagon, ele é um hormônio produzido pelo pâncreas. Esse glucagon, ele vai até o fígado. Ó, ele aqui chegou. Ó. O glucagon vai até o fígado. Fazer o quê? Dizer para o fígado começar a transformar esse glicogênio em glicoses. E olha o que acontece. Essa ligação química aqui, ó, eu vou até usar meu corretivo aqui, ó. Essas ligações químicas entre as glicoses, elas vão sendo rompidas. Então, rompe aqui, rompe aqui, rompe aqui, rompe aqui, rompe aqui. O que está acontecendo?
eu estou soltando as glicoses que estavam presas, formando glicogênio. E essas glicoses agora, ó, elas vão cair, elas vão sair do fígado e vão chegar aonde? No sangue, ó. O seu sangue, ele vai ficar cheio de glicoses. E aí, o seu sangue vai levar essas glicoses para todas as partes do corpo que é necessário glicose, por exemplo. Vai levar para o cérebro, vai levar para o coração continuar batendo, vai levar glicose para o seu rim continuar filtrando sangue, vai levar glicose para o seu intestino, certo? Então, qual é a ação do glucagon? O glucagon, ele vai até o fígado ou até os músculos, tá? Fala para o fígado e para os músculos transformarem aquele glicogênio em glicoses e essas glicoses caem no sangue e vão ser mandadas para locais do corpo onde elas estão sendo necessárias. Certinho? Tranquilo? Difícil? Não, tá? Espero que você tenha entendido de onde que vem esse glicogênio, como que ele foi formado e por que que ele é quebrado e volta para o sangue. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Tchau!